Boa noite para você, Jornal da Guará desta sexta-feira já está no ar. E hoje vamos mostrar que moradores estão invadindo uma área de preservação de mangue na região da Ilhinha. Flagramos casas sendo construídas e até uma ponte na região. Juntas, as baías de São Marcos e São José representam 100 mil hectares de manguezais. Mas toda essa fartura não significa liberdade para invasões irregulares. Uma feira instalada recentemente em frente a uma escola no João Paulo tem atrapalhado o trânsito e até mesmo a rotina dos pais e alunos. Ficar no meio sempre fica ruim, às vezes tem que andar pela calçada, fica muito difícil. Partido Solidariedade lança oficialmente a pré-candidatura a prefeito de São Luís do juiz federal aposentado Carlos Madeira. E ainda, uma exposição retrata um dos principais personagens do nosso carnaval, os fofões. Olha, o Jornal da Guará começa com uma denúncia de degradação de áreas de preservação em nossa capital. A região da Península da Ponta da Areia é cercada por uma grande área de mangue que está sendo invadida por moradores que não possuem qualquer tipo de documentação ou autorização para permanecer na área. A reportagem é de Bel Soares e Fábio Bala. Do alto do prédio ao barraco dentro do mangue. Ao longo da Avenida Ferreira Goulart e Península da Ponta da Areia, construções regulares e ocupações clandestinas. Edificações nesta área de manguezal configura crime federal, de acordo com a Lei 12.651 do Código Florestal Brasileiro. Neste trecho da Ferreira Goulart existem pelo menos 2 ocupações, Vila Jumento e Portelinha. Parte das casas é de taipa, papelão, sem estrutura urbana. O mangue é o destino dos dejetos. Mas apesar do cenário, este ambientalista esclarece que por ser em zona urbana, o problema não é considerado ambiental. Quando você ocupa uma área de risco, uma área de mangue, ocupa uma área de unidade de conservação, você está passando o custo do comprometimento da qualidade de vida dessa população para todos contribuírem no futuro, porque não são áreas propícias para a urbanização. Juntas, as baías de São Marcos e São José representam 100 mil hectares de manguezais. Mas toda essa fartura não significa liberdade para invasões irregulares. O plano diretor poderia ser uma ferramenta para ajudar a inibir ou controlar o avanço dessas ocupações. Em 2019, foram retomadas as audiências públicas para definir um novo plano para a cidade. O que está em vigência é de 2006. Exatamente, porque o plano diretor ele tem regras claras. Então, aqui o que você observa em São Luís, grande parte da cidade não segue regras. Grande parte da cidade é invasão de áreas públicas, de áreas de unidade de conservação, de beira de estrada, de retorno. Então, é nitidamente uma falta de obediência às regras do plano diretor. A ocupação chamou a atenção de quem mora e trabalha nesta área, considerada uma das mais nobres da cidade. Segundo a União de Moradores da Península, a preocupação deles tem caráter ambiental e social também. Desde 2017, eles monitoram o avanço das ocupações e já tiveram uma reunião de conciliação envolvendo secretarias municipais e representantes dos moradores. À época, foram identificadas 156 pessoas morando nas ocupações. Caberia ao poder público evitar a chegada de mais moradores e encaminhar os já instalados para programas de moradia. Que realmente seja cumprido o que foi determinado, né? Que seria a entrega dos apartamentos, que venceu agora em dezembro, e para contemplar aquelas 156 pessoas que estavam, à época, no levantamento feito pela SEMUR, pela Secretaria Municipal de Urbanismo, né? E nesse sentido não foi feito, né? E a degradação do meio ambiente tem sido constantemente aumentado, né? Eles alegam que a falta de fiscalização contribuiu para o avanço da ocupação irregular.
Naquela época tinha 156, hoje certamente dobrou esse número, né, por falta da fiscalização. Se tivesse acontecendo, tinha ficado naqueles 156 e tinha pelo menos inibido o aumento da degradação. É importante também destacar que além do dano ambiental, essa ação é muito importante no sentido social, né? Essas moradias são no residencial José Chagas. Cerca de 250 moradores das duas ocupações serão beneficiados com apartamentos neste condomínio. A obra é do PAC Ponta do São Francisco, com recurso federal e contrapartida do governo do estado. Mas o projeto de urbanização desta área é mais amplo. Nós temos tanto conjuntos habitacionais para justamente as famílias que estão sendo removidas das palafitas, como também nós teremos vários equipamentos urbanos, praças, quadras, uma espécie de cais, uma melhoria transformando ali, naquela região, embaixo da Ponte São Francisco, costeando a Ferreira Goulart, em mais um ponto turístico da cidade de São Luís. O governo pretende entregar tudo ainda em 2020. Até lá, palafitas e edifícios compartilham do mesmo cenário. Olha, a Polícia Federal cumpriu, na manhã de hoje, mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pelo crime de compartilhamento de pornografia infantil pela internet. A ação faz parte da Operação Nêmesis. A primeira fase foram realizadas buscas no endereço do investigado, que permitiu a obtenção de dados que indicam que o indivíduo, além de compartilhar material pornográfico infantil pela internet, também praticou abusos contra crianças na região da cidade operária. E olha só essa situação lá no bairro do João Paulo. Feirantes estão utilizando a calçada em frente a uma escola para montar as barracas de fruta e verduras. O problema é que, além de atrapalhar a entrada de alunos e deixar o local, claro, com muita sujeira, o trânsito da região também ficou complicado. Na rua ao lado, bem antes de chegar à Avenida João Pessoa, os caminhões fornecedores de mercadorias se amontoam e formam filas à espera dos clientes. Já na via principal de acesso ao bairro João Paulo, em meio a um vai e vem de pedestres e carrinhos de carregar produtos, alguns até disputam espaço com veículos na via, os feirantes se concentram nas calçadas, onde se acumulam restos de verduras, frutas e legumes misturados à lama. Só o que vende aqui na feira, aqui paralelo, só acho que atrapalha? Alguns momentos sim, às vezes atrapalha. Só que eles vão fazer o quê? Não tem emprego? Atrapalha um pouco, né? Mas é o trabalho deles, né? E serviço está difícil. Que empata um pouquinho a nossa passada aqui de todo dia. Mas é assim mesmo, né? Eles têm que lutar pela venda deles. A maioria dos feirantes fica instalada na calçada desta escola. Alguns estudantes também reclamam do fluxo intenso no local. Ficar no meio sempre fica ruim, às vezes tem que andar pela calçada. Fica muito difícil, porque todas as vezes que aqui chove, inunda e fica complicado. Às vezes quando eu desço do ônibus eu acabo me molhando. Quem trabalha aqui há bastante tempo se defende e alega que a permanência na calçada não passa das 8 da manhã e considera que não atrapalha. Eu chego aqui às 5h30 da manhã. Eu fico aqui até 8 horas às vezes, ou até antes. Como agora, eu já terminei, estou só esperando a moça chegar para levar a manga dela para mim ir embora. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação informa que já está programada uma ação por meio da Blitz Urbana para o disciplinamento do uso daquele espaço público na região mostrada na reportagem. O terreno que deveria servir para a construção de uma maternidade lá na cidade operária virou atalho para motoristas fugirem da buraqueira que atinge a maioria das ruas e avenidas do bairro. A placa indica que os serviços de drenagem e asfaltamento estão sendo realizados, mas por aqui a realidade é totalmente diferente. Estamos no bairro Cidade Operária. Essa aí é a Avenida Estevão 203, que dá acesso à feira da comunidade. No ano passado, a prefeitura retirou todo o asfalto e a promessa era que o novo seria colocado, mas até agora isso não aconteceu. Rapaz, daqui pro Cofo. Nada quer ir para frente, que é os prefeitos, é só
É só embolsar dinheiro. Segundo os moradores, essa placa aqui foi colocada há pelo menos 3 meses, ou seja, antes do início do período chuvoso. O anúncio da obra trouxe esperança para os moradores de que os serviços de fato fossem feitos, mas com tanto tempo aguardando, a comunidade já não acredita mais que os serviços vão chegar para uma área tão importante do bairro. Rapaz, aí o que consta é só a placa, como tu pode ver. Cadê o saneamento? Cadê o povo para fazer isso aí? Cadê o prefeito? Toda essa buraqueira fica próximo a outra obra da prefeitura que está abandonada, a maternidade da cidade operária. Há bastante tempo os serviços estão paralisados e não há nenhuma placa informando a retomada dos trabalhos. O local onde já deveria estar funcionando a unidade hospitalar está ocupado por muita lama e lixo. Nós já temos o trabalho da maternidade que iniciou e está aí, esse bando de concreto aí, bando de dinheiro gasto aí, que a gente vê aí, e parado aí, sem fazer nada. Sem estrutura nas vias, o jeito é andar pela calçada ou dentro do terreno onde deveria funcionar a maternidade. Enquanto nenhum serviço é feito, os moradores são obrigados a andar em trechos sem nenhuma estrutura. Essa placa aí tem 3 meses. Só que eu passo aqui, tem 3 meses essa placa. Eu sou morador da área e não é só essa avenida aqui que tá ruim não. Por aí tudo tá ruim. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de São Luís para falar sobre essa situação na maternidade da cidade operária, que nunca saiu do papel. Mas, até o fechamento da edição, não tivemos respostas. Bom, daqui a pouquinho, a seguir, uma entrevista aqui no estúdio com o presidente da Associação Comercial do Maranhão, Cristiano Fernandes. É um instante só. A Associação Comercial do Maranhão elegeu, em dezembro do ano passado, uma nova diretoria. Para falar sobre os rumos da entidade, eu converso agora com o novo presidente da ACM, Cristiano Fernandes, que assumiu o mandato esta semana. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Parabéns pelo desafio, espero que seja proveitoso e a classe empresarial possa aproveitar desse momento e ali retirar bons ensinamentos e boas oportunidades para o Maranhão. Começo questionando. É um desafio e tanto. O Maranhão tem apontado bons números na classe empresarial, mas em contrapartida a gente sempre esbarra no velho problema de impostos, dificuldades, burocracias. Qual a sua primeira avaliação? Então, nós iniciamos praticamente essa semana, os próximos 3 anos vamos estar à frente da Associação Comercial do Maranhão. E é um trabalho realmente bastante árduo. Eu acredito que o principal propósito e o trabalho inicial que a gente está tentando conduzir dentro da casa, até para gerar essa discussão relacionada à parte tributária, à parte econômica do nosso país, do nosso estado, é estar junto com o nosso associado e também estar interagindo com as demais entidades de classe. Eu vejo que ainda existe uma desunião muito grande entre nós, entidades, e quando você não consegue ter essa hegemonia, você não consegue propor ideias que sejam coletivas. Então, nossa proposta é que a gente consiga trabalhar nesta condição para que haja um consenso em termos de propostas e ações. O senhor falou nas entidades, mas já aconteceu uma reunião. Vocês já puderam conversar com outras entidades, as entidades CDL, FIEMA, acredito, tantas outras. De que ponto partiu essa conversa? Que propostas foram elaboradas nessa discussão? Ou é o início de um recomeço aí? Fez parte do nosso planejamento. Na verdade, nós temos um projeto que é a criação do Comitê Permanente das Entidades Empresariais. E ontem nós tivemos a primeira reunião. E a nossa intenção é que a gente consiga fazer esses encontros pelo menos uma vez ao mês. Ali estão os presidentes das principais entidades, FIEMA, FEComércio, FCDL, SEBRAE, CDL. E dentro dessa discussão que a gente traga para este momento as necessidades de toda a classe empresarial e que isso vai estar impactando, e não só em necessidade, mas algo que possa se transformar em projetos e ações e que vão estar envolvendo outras esferas, seja a federal, a estadual e a municipal. Presidente, nós estamos num ano eleitoral, eleições municipais. Não há como dissociar a participação do empresariado, já que tem uma força muito grande sobre a cidade,
Existe uma pretensão da categoria poder dialogar com pré-candidatos ou mais na frente até candidatos à Prefeitura de São Luís para fazer aquela velha exposição de ideias, debate, trocas e entender o que cada candidato tem de projeto para, principalmente, na área comercial, para a área da indústria e desenvolvimento do comércio? Já é projeto nosso, na verdade, as próprias entidades, na campanha do presidente, nós conduzimos esse trabalho com as demais entidades e é proposta nossa, não só da Associação Comercial, como as demais entidades, a gente fazer um trabalho conjunto após a definição dos candidatos para prefeito, né, que vai comandar a nossa cidade nos próximos anos, que a gente leve estes candidatos à nossa casa e tanto na Associação Comercial como também nas demais entidades e que possamos não só escutar quais são as propostas, a nossa intenção é também levar um pleito do que a gente pensa, do que a gente vê como necessidade atualmente para a nossa cidade. Ainda nessa esfera, a gente espera muito que São Luís, principalmente a Associação Comercial é do Maranhão, mas atua principalmente na capital, não deixando, claro, de atender os outros municípios, mas existe uma preocupação muito grande para que todo o Maranhão possa crescer, possa prosperar. Dentro desse seu planejamento, esse diálogo pode se estender também com outras grandes regiões aqui do nosso estado? Imperatriz, por exemplo, é um ponto, Balsas também é outro ponto. São cidades que têm prosperado muito, principalmente agronegócio? Não só pode, como deve. Na verdade, a gente tem uma relação hoje com a FAEM, que é a Federação das Associações do Estado do Maranhão. Já iniciamos um diálogo através da FAEM para a gente iniciar um trabalho junto à Imperatriz, a Balsas, as cidades que são grandes polos, que a gente compreende que não dá realmente para ficar focado somente na questão de São Luís. E principalmente quando você trata de associação comercial, porque hoje nós não somos só comércio. A associação são 165 anos, então na época, quando a atividade era tudo focado na associação comercial. Só para você ter uma ideia, hoje nós somos 14 vice-presidências. Então a gente atua desde o comércio, da indústria, do agronegócio, do turismo. E dentro dessa perspectiva, a nossa intenção é trabalhar de fato cada segmento e ter um trabalho territorial que possa abranger todo o estado. Trabalhar segmentos, a gente tem pontos que são cruciais e trabalhar esses segmentos às vezes precisa de maior diálogo com o governo do estado, por exemplo. A gente falou da gestão municipal, que poderá haver essa discussão, e as tratativas com o governo. Afinal de contas, também são definidas ali as questões tributárias. Como será essa relação com o governo estadual? Em relação ao governo estadual, existe hoje um canal de comunicação que é o SEMA, que é o Conselho Empresarial do Maranhão, no qual está previsto encontros com todos os líderes das entidades empresariais, o governo, com essa liderança, pelo menos uma vez ao mês. E a nossa proposta, ao criarmos esse comitê das entidades empresariais, é que a gente discuta pautas e que a gente também provoque estas reuniões, provoque de fato que o SEMA ele aconteça não só na sua realização da sua agenda, mas principalmente na discussão dos propósitos, dos grandes projetos que envolvem a cidade de São Luís, o estado do Maranhão, que a gente precisa, enquanto classe, a gente precisa estar muito mais como protagonista desse momento. Eu percebi que no dia da sua posse, de toda a sua equipe da diretoria, a participação do vice-governador do estado, Carlos Brandão, e ele tem tido um papel de articulação com grandes empresários, com grandes empresas e até internacionalmente como a China. Já existe uma conversa mais aprofundada, principalmente, por exemplo, um porto que está sendo em vias de ser criado aí por investimentos particulares vindos da China, como, por exemplo, São Luís aportaria esse tanto de investimento e como a gente poderia colocar o nosso empresariado para estar atuando em parceria? A gente tem muita perspectiva, né? Eu acho que o que a gente precisa, até mesmo em conjunto ao governo, é compreender este momento, tá? Muito se fala de Alcântara, muito se fala da parte portuária, do nosso turismo também. O que a gente precisa é estar juntando, através das entidades de classe, conversando com o governo e tendo esse entendimento de que momento é esse. Até porque a gente acredita que dentro desse entendimento a gente vai ter muito mais condições, não só de participar, mas como também capacitar as nossas empresas para este momento que está vindo aqui. Porque fala-se em investimento de bilhões, né? Fala-se que vai movimentar a economia do nosso estado de uma forma assim transformadora. Então, a gente precisa estar
realmente compreendendo o que é isso e como que nós, entidades, e como que o nosso empresariado precisa estar preparado para isso. Cristiano Fernandes, presidente da Associação Comercial do Maranhão, desejamos boa sorte. A TV Guará sempre acompanha esses trabalhos da classe empresarial e a gente vai estar de portas abertas também para que vocês possam apresentar as demandas. Eu agradeço, a Casa do Empresário está aberta a todos. Muito obrigado. E a gente segue para o próximo bloco, vamos falar aqui de eleição para prefeito de São Luís. A gente volta em um instante, até já. De volta e pelo segundo dia consecutivo, o vereador Samarques continua acampado em frente à Prefeitura de São Luís e fazendo greve de fome. O parlamentar protesta pela falta de obras de infraestrutura no bairro do João Paulo. Até o momento, a Prefeitura não se manifestou em relação às reivindicações do vereador. Bem, e o juiz federal aposentado Carlos Madeira lançou hoje, oficialmente, a sua pré-candidatura a prefeito de São Luís pelo partido Solidariedade. O evento reuniu lideranças da capital e do interior, representantes da política maranhense, além de pré-candidatos de todo o estado, para lançar oficialmente Carlos Madeira como pré-candidato a prefeito de São Luís. Nós vamos construir essa candidatura, vamos construir com pessoas, vamos construir com partidos, com aqueles que acreditam que é possível fazer por São Luís algo melhor. Nós estamos em uma grande caravana, um levante cívico em favor da cidade, devolver a cidade para os seus filhos, para a sua gente e com isso fazer uma grande administração, um grande projeto de gestão. Esse é o grande desafio. No encontro estadual, Carlos Madeira não apresentou o nome do pré-candidato a vice. Nós temos até agosto para definir isto, estamos aguardando partidos, pessoas que queiram se somar a este projeto. De acordo com a direção nacional da legenda, a capital maranhense é uma das 13 do país onde o Solidariedade pretende lançar candidaturas. O Estado sempre tem feito um grande trabalho aqui, organizado em muitas cidades do Estado, especialmente aqui na capital. O partido vai disputar 13 capitais no Brasil inteiro. Aqui São Luís é uma delas e lógico que nós vamos dar toda uma atenção especial para as capitais e também para as cidades do interior. Então o partido está trabalhando para eleger muitos prefeitos, muitos vereadores nessa próxima eleição. Durante o encontro, a direção estadual do Solidariedade anunciou que pretende lançar em todo o Maranhão 60 pré-candidaturas e eleger aproximadamente 40 prefeitos no pleito que acontece em outubro deste ano. Hoje nós estamos lançando aqui cerca de 60 pré-candidaturas. Deveremos participar com algo em torno de 50 candidaturas e eleger em torno de 35 a 40 prefeitos nas eleições de 2020. Prefeitos dos municípios aqui do Maranhão terão uma redução no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O repórter Eduardo Gomes tem mais informações. A redução do Fundo de Participação dos Municípios chegou a pouco mais de 12% em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse recurso é encaminhado do governo federal aos municípios brasileiros para realizarem obras na cidade e também pagarem os servidores. Só que a preocupação da FAMEM é que muitos municípios fiquem prejudicados, já que as despesas continuam as mesmas. Com essa redução, ou seja, um exemplo bem simples para que vocês possam entender. O município que recebeu 1 milhão no mês de janeiro de 2019, esse ano ele recebeu em torno de 870, 880 mil reais. Entretanto, a folha que ele teve em janeiro de 2019 é a mesma que ele tem em janeiro de 2020. As despesas, pelo contrário, ao invés de diminuir, elas aumentaram. Nós tivemos esse ano um aumento agora recente do salário mínimo, passou para R$ 1.045. Nós sabemos que nenhuma prefeitura pode pagar abaixo desse valor, então é o outro impacto que o município suporta. Nós tivemos recente o aumento do piso nacional dos professores, não entra na questão do FPM, mas causa um outro impacto também. A FAMEM pretende se reunir com a Confederação Nacional dos Municípios para que alguma medida seja feita. Há uma mobilização das entidades, há uma mobilização da FAMEM, da diretoria, representada pelo nosso presidente Erlânio, para que possa reverter essa situação. E o FPM, ele traz essa defasagem porque ele é composto de apenas 2 impostos, pelo imposto de renda e pelo IPI. É a base de cálculo Então, houve uma redução
de arrecadação do IPI, consequentemente há uma redução na queda do imposto de renda. Então essa queda geralmente ela é esperada nesse período mesmo. Da Federação dos Municípios Maranhenses, Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Depois do intervalo, uma exposição retrata um dos principais personagens do nosso carnaval, os fofões. Mas antes, fique com a Tábua de Marés para amanhã. Para este sábado, dia 8 de fevereiro, a Tábua de Marés se apresenta da seguinte forma. A 1h17, a baixa-mar, com 0,4 metros. Às 7h20, primeira pré-mar, com 5,6 metros. A 1h35, nova baixa-mar, com 0,6 metros. E às 19h35, a última pré-mar do dia, com 6,1 metros. A empresa maranhense de administração portuária, EMAP, emitiu uma nota para desmentir boato de que o navio havia sido isolado no porto de Itaqui, aqui em São Luís, por conta de um caso suspeito de coronavírus. Segundo a EMAP, um tripulante do navio, procedente dos Estados Unidos, precisou de cuidados médicos por apresentar dor de cabeça e formigamento no braço. O plano de emergência foi acionado e o tripulante foi levado de ambulância para um hospital particular aqui na capital, onde foi constatado um infarto. O navio atracou no porto do Itaqui no último dia 3, após obter certidão de livre prática da Anvisa, que atesta não haver a bordo doenças de risco epidemiológico. E a gente segue com essas informações. A maranhense Indira Mara Santos, de 34 anos, que estava confinada em Wuhan, na China, já começou a viagem de volta ao Brasil. Você vê aí nas imagens, ela divulgou nas redes sociais. Indira faz parte do grupo de 34 brasileiros que estão sendo repatriados da China após o surto de coronavírus que afeta o país. O grupo estava na cidade de Wuhan, onde se originou a epidemia do novo coronavírus. A gente muda de assunto agora e fala do fofão, um dos principais personagens do nosso carnaval. As roupas, máscaras fazem parte da indumentária de muitas pessoas que aproveitam a folia por aqui. Hoje foi aberta uma exposição na capital para mostrar esse personagem que é capaz de assustar e também divertir ao mesmo tempo. Não tem como negar, o fofão é uma das figuras que mais representa o Carnaval do Maranhão. Com cores vibrantes e máscaras bem diferentes, o personagem anuncia que o Carnaval já começou. É tempo de festa, de diversão. E para a folia ficar completa, a Diretoria de Assuntos Culturais da UFMA realizou mais uma edição da oficina de máscaras carnavalescas. E claro que o fofão é o grande destaque. 5 anos já a Diretoria de Assuntos Culturais promove primeiro a oficina de máscaras e logo em seguida a exposição com as máscaras que são produzidas durante a oficina. Este ano nós temos 50 máscaras expostas. Com apenas o papel machê, cola e água, os alunos aprenderam a confeccionar as máscaras e num curto intervalo de tempo, apenas uma semana. É mágico, né? A gente pegar um material que já vai ser descartado, que vai para o lixo e transformar numa obra de arte praticamente, né? Então eu acho isso interessante porque os alunos, assim, muitos não tinham o hábito de realizar uma coisa assim. E quando eles terminam de preparar a máscara e sentem que são capazes, eu acho que isso é importante também, é mais um resgate. E é para essa festa que o Imar já está vestido de fofão. Ele participou da oficina e preparou vários adereços. Eu estou vendo que está crescendo muito a cada dia. O fofão estava muito esquecido há uns 2, 3 anos atrás e agora a gente viu, né? Que teve umas oficinas, tem aqui no Cacém, no Tamancão, vai ter uma exposição agora com os artistas plásticos também. Então a cidade está invadida, né? Voltando o fofão. O Adrason também participou da oficina, fez a própria fantasia e já está pronto para pular o carnaval. É um momento até para fazer o resgate da figura do fofão, que é um personagem tão importante no carnaval maranhense. Então é fazer uma técnica toda artesanal, fazendo resgate de materiais que poderiam ser descartados no lixo de qualquer forma, e a gente traz para fazer uma verdadeira obra de arte, que é a máscara do fofão. A exposição fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até o meio-dia e de 2 horas da tarde até 6 da tarde, na Galeria Antônio Almeida do Palacete Gentil Braga, que fica lá na Rua Grande, centro de São Luís.
Com essas informações, o Jornal da Guará vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana. A gente se encontra na segunda-feira, às 18h30. Até lá.